o nosso ok, tá bem? Bom, olá, boa tarde a todos. Meu nome é Marina Mataraia, sou diretora criativa da Ânimos. A Ânimos é uma consultoria que atua há 13 anos na estruturação, gestão e monitoramento de estratégias de investimento social, com ou sem utilização de incentivos fiscais em empresas privadas ou públicas. A Ânimos, em parceria com a Berge, Associação Brasileira dos Profissionais de Jornalismo, uma entidade que congrega mais de 650 empresas para as discussões de comunicação e responsabilidade social, e o CQS, um dos maiores escritórios jurídicos especializados em temas de terceiro setor, está realizando uma série com 3 lives para discutirmos a importância do investimento social, em especial em um ano como esse, com tantos desafios. A primeira aconteceu no dia 24 de novembro, e discutimos sobre os impactos da pandemia para as empresas e como isso afetou diretamente suas estratégias de responsabilidade social. Na semana passada, no dia 1º de dezembro, falamos sobre os impactos da pandemia para a cultura, do presencial ao digital. Refletimos o quão relevante a cultura é e que ela, mais que uma ferramenta, é um propósito, um elemento transformador da sociedade. Você pode acessar todas as informações dessas lives, assim como assistir aos seus conteúdos pelo nosso site, animosconsult.com.br ou pelas redes sociais. E hoje, nossa discussão é sobre um tema que tem se tornado muito presente, tem ganhado notória atenção: a governança para o investimento social privado. Vamos falar sobre gestão, compliance, accountability e impacto. Atravessar essa pandemia tem sido desafiador para todos. Se considerarmos a atuação das empresas nesse universo, tem sido fundamental uma estratégia de investimento social robusta, uma visão 360 graus, para atenuar os impactos do momento junto à área de atuação das empresas e seus principais stakeholders. Os conglomerados empresariais têm sido cobrados cada vez mais por uma atuação social integrada, de longo prazo e responsável. Por outro lado, a parametrização dessas ações, suas justificativas, relevância e principalmente seu impacto devem ser demonstrados, medidos e validados. Para isso, é fundamental que as empresas tenham em seu horizonte a importância da elaboração de uma estratégia para a gestão do investimento social privado, alinhado com procedimentos claros, resultados mensuráveis e regras alinhadas às práticas empresariais. Para essa discussão, na live de hoje, convidamos 2 executivas de grandes empresas: a Daniele Gomiero, que é diretora de comunicação e responsabilidade social da Claro e vice-presidente de projetos do Instituto Claro. A Daniele possui mais de 25 anos de experiência nas áreas de gestão de pessoas, recursos humanos, comunicação interna, sustentabilidade e responsabilidade social. Ela é formada em psicologia e possui MBA em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e pela Ohio University. Na Claro há 19 anos, também é membro da Academia Europeia de Alta Gestão e coautora dos livros Liderança da Alta Gestão em Tempos de Crise e Memórias de Líderes de Alta Gestão, um legado para a humanidade. Ela também é maratonista de séries e seriados. E a Regiane Polizer Medalha Sokol, executiva da área de saúde, com sólida experiência em diversos setores, regionais e globais, em divisões comerciais, planejamento estratégico, soluções de atendimento baseadas em valor, clientes e operações. Na Johnson & Johnson, é gerente sênior de impacto social para a América Latina. Seu papel é maximizar o impacto social da companhia através da construção de parcerias que gerem valor, impulsionem a economia local e desenvolvam a região. Profissional de enfermagem com especialização em saúde coletiva pela USP, MBA pela FGV, gestão executiva na Columbia Business School University e Social Impact na Oxford University. E, trabalhando na área de saúde, vale destacar que ela é apaixonada por esportes e é maratonista. E para mediar essa conversa, José Maurício Fittipaldi, sócio fundador e CEO da Ânimos. Fittipaldi é advogado e executivo nos setores de mídia e entretenimento há 20 anos. Foi sócio do escritório CQS, um dos mais importantes escritórios de advocacia do setor de mídia e entretenimento brasileiro, com atuação focada no uso de incentivos fiscais. Também foi diretor-geral da Televisa Internacional, com foco no desenvolvimento de novos negócios,
e também atuou como Special Advisor na Motion Picture Association no Brasil, trabalhando ao lado de stakeholders públicos e privados em prol de uma indústria de entretenimento mais dinâmica, competitiva e inovadora, para promover a criatividade e a propriedade intelectual como principais valores para um crescimento sustentável. Vale dizer também que essa live será transmitida pelo YouTube da Ânimos. Então, José Maurício, é com você para começar a discussão. Obrigado, Marina. Acima de tudo, obrigado às nossas convidadas, Daniele, Regiane. É um prazer enorme receber vocês aqui. A gente conhece o trabalho de vocês, acompanha as empresas que vocês representam também e sabe da qualidade, enfim, e da riqueza do que vocês têm para compartilhar com a gente hoje. Eu acho que o melhor jeito da gente começar é justamente pedindo para vocês se apresentarem. A Marina fez uma leitura e o currículo de vocês duas é longo, mas eu acho que valeria a pena vocês apresentarem um pouco do que as empresas que vocês trabalham têm feito na área de investimento social privado e um pouco do papel de vocês nas empresas. Eu acho que a gente podia começar com a Dani. Dani, qual o seu papel na Claro e como a Claro tem se posicionado aí na área de investimento social? Oi, pessoal, boa tarde. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Tá tudo certo? Sim. Ótimo. Então, muito obrigada pelo convite e espero que essa tarde seja muito proveitosa, né? Trocando aqui com vocês, com a Regiane, que eu também tive o prazer de conhecer. Então, obrigada, primeiro, antes de mais nada, né? A Claro, é uma empresa no setor de telecomunicações, faz parte do Grupo América Móvel, né? Está presente em muitos países, inclusive países aqui da América Latina. Eu acho que vale ressaltar que a Claro é uma empresa que passou agora recentemente, nos últimos 4 anos e meio, por um processo de fusão, né? Então, a gente tinha Embratel, NET e Claro, e essas empresas se uniram, né? E hoje a gente trabalha olhando, só rapidamente, né? A gente tem uma visão que é a unidade que a gente chama da unidade de consumo, que é a unidade que fala com o cliente final, né? Que você vai lá e compra o seu celular, compra o seu chip, compra a sua TV, a cabo, enfim. E a gente também tem uma unidade empresarial, que é a marca Embratel, né, que tem uma relação mais com clientes corporativos, é o B2B que a gente chama. E a Claro, hoje, ela expandiu muito, né, as opções de serviços, né, então a gente hoje oferece uma gama muito grande de possibilidades no mundo da tecnologia. Ela tem como missão, eu gosto muito de falar sobre a missão da Claro, porque eu acho que ela reflete bem aquilo que a gente busca, né, como empresa, as pessoas que trabalham na corporação, que é conectar para uma vida mais divertida e produtiva. Então, como que a gente faz isso, né? A gente faz isso, sim, levando a conexão, como talvez as pessoas conheçam, né, conhecem a marca, enfim, mas mais do que a conexão, né? Como essa conexão transforma a sua vida numa vida divertida e, no caso de negócios, mas também da sua pessoa física produtiva. Bom, considerando rapidamente, né, esses pontos, assim, da Claro, porque daria para a gente ficar falando um tempão aqui também, a Claro, ela tem uma face humana muito importante, né, então ela investe há muito tempo num instituto, que é o Instituto Claro. Falo que o Instituto Claro é a inteligência social da nossa companhia, né, então a gente tem, um investimento social privado, né, nossa mantenedora é a Claro, né? E aí lá a gente tem 3 grandes pilares. Um, que é a educação, então a gente investe uma parte, né, do nosso orçamento em educação, e aí educação a gente tem várias vertentes, depois no decorrer aqui da conversa talvez a gente até consiga falar um pouquinho sobre isso, porque também é um ponto muito importante que a gente viveu aqui, né, já contextualizando aí o nosso momento da pandemia. A gente vem vivendo um ponto crítico, né, sensível, que é a educação.
A gente tem um outro pilar que é a cidadania, então a gente olha muito para a questão do desenvolvimento humano na sua integralidade, e aí a gente tem programas internos, programas de voluntariado, programas usando a tecnologia para o bem, então tem uma diversidade, e a gente tem a questão ambiental, né, que também estamos atuando, temos frentes importantes ali ligadas à energia renovável, por exemplo. Então, assim, a gente tem uma estrutura, né, uma estrutura que olha para o impacto social e trabalha muito integrada às áreas de negócio da Claro. Isso eu também gosto de dizer, porque, assim, o Instituto ele não anda num universo paralelo, ele anda junto com o negócio, né? E a nossa missão no Instituto é conectar para um futuro melhor. Então, as coisas estão muito conectadas, estão muito interligadas. Então, a Claro acredita, a gente tem, sim, um posicionamento muito claro, muito definido em relação a isso. E agora, nesse momento da pandemia, a gente foi mais desafiado ainda, né? Que eu acho que é um pouco do que a gente também vai discutir aqui. Eu trafego entre tudo isso, né? Então, meu papel ali é dirigir ali junto com o meu time essas frentes de atuação no Instituto, mas tenho outras responsabilidades também dentro da Claro, como comunicação, enfim, o currículo aí que a Marina falou um pouquinho, né? Então, é um pouco disso. Acho que para começar, muito legal. se você deixar, eu vou ficar aqui falando, então vamos começar por aí. A gente fica ouvindo. Regiane, por favor, conta pra gente um pouco. Está no mudo. A frase mais dita de 2020, né? De todas. De todas. Agora acho que sim. Tá me ouvindo? Agora foi. Muito bom. Bem, boa tarde a todos. Obrigada, Maurício, Marina, Dani, é um prazer estar aqui e me conectar com você. Enfim, obrigada a todos que estão aqui conectados também. Eu na Johnson & Johnson tenho uma responsabilidade grande, né, quando a gente fala de impacto, né, nós somos a maior empresa de saúde do mundo, somos uma família de companhias, né, entre consumo, entre a Janssen, a Medical Device, são diversas companhias que juntas se tornam a maior empresa de saúde no mundo, que é a Johnson & Johnson, como eu comentei. Nós temos um credo bastante conhecido, né, eu acho que muitas pessoas já ouviram falar no credo da Johnson & Johnson, e tem 4 parágrafos, e um destes parágrafos fala especificamente da nossa responsabilidade com as nossas comunidades, né, onde operamos, onde vivemos. E do ponto de vista de impacto, nós reconhecemos essa responsabilidade que temos internamente com os nossos colaboradores e externamente com os nossos pacientes, com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros, né, e com os profissionais de saúde. E há alguns anos iniciamos um processo de revisão, né, da nossa diretriz estratégica e de como queríamos continuar promovendo o impacto, porque nós há muitos anos temos ações belíssimas na área social, comunicamos muito pouco por um posicionamento claro da companhia de ser mais conservadora neste tema, né, de comunicar pouco suas ações, mas ainda assim fazer muito. Então, ao longo desses anos todos, nós sempre desenvolvemos e trabalhamos com grandes organizações no mundo todo, promovendo impacto nessas comunidades. Nós iniciamos há alguns anos um trabalho de revisão dessa estratégia. Que caminho realmente deveríamos seguir trilhando, né? Se estávamos no caminho certo, se estávamos garantindo o máximo impacto que poderíamos fazer com a nossa força, com o nosso tamanho, né? Com a nossa representatividade em alguns países. E ao longo dessa jornada, eu acabei me conectando com a área, porque eu já tenho algum tempo de Johnson & Johnson, acho que como a Marina comentou, eu tenho uma carreira na área de saúde, né, mas uma carreira na área de saúde que passou tanto pela área assistencial, ocupando posições na linha de frente, cuidando dos pacientes diretamente, mas também em posições de liderança, e caminhei para a indústria dentro da área de negócios, né, e trabalhei durante muitos anos na área de negócios, com grandes operadoras, com grandes seguradoras, e com grandes hospitais aqui no Brasil e na América Latina. E acabei me conectando com a área social da Johnson & Johnson nesse momento de definição da sua nova estratégia. Então, desde 2018, eu tenho a liderança dessa área
para a América Latina. Participei desse processo de revisão e transição, que desde o fim do ano passado nós publicamos formalmente, né, a todos os países, não só a região da América Latina, porque essa diretriz, esse guidance de impacto que nós temos, ele independe da região e do país. Ele é a nossa missão de impacto como companhia, que é apoiar e desenvolver os profissionais de saúde na linha de frente. Então, aí vem mais um ponto de conexão entre a minha história como profissional de saúde, porque eu venho dentro dessa companhia que já tem valores muito sólidos e de responsabilidade com a sua comunidade, mas olhando o profissional de saúde que está na linha de frente como um grande agente de mudança, né? E por que a gente tomou essa decisão? Porque, olhando muitos números e indicadores em vários países e regiões, nós sabemos e nos deparamos com os números até 2030 que são de gap de formação, de gap de qualificação, de algumas categorias profissionais específicas na área de saúde. Entre elas, o público da enfermagem, os agentes comunitários de saúde, as parteiras, que também são comuns em alguns países, apesar de não serem muitas vezes reconhecidas, mas são 3 categorias profissionais que se estima um gap de 10 milhões de profissionais de saúde até 2030. E perante essa situação que vivemos em relação ao Covid, essa necessidade se tornou ainda mais emergente, né? Se tornou ainda mais necessária. Então, desde o fim de 2019, comunicamos ao mercado essa nossa missão de impacto, de apoiar e desenvolver os profissionais da linha de frente, para que, através deles, como agente de mudanças, a gente consiga fortalecer os sistemas de saúde, reduzir o gap de cobertura profissional, né? O gap de qualificação profissional, e melhorar os indicadores de saúde na ponta. Então, basicamente, esses são os nossos objetivos e a nossa diretriz estratégica para promover impacto. Eu, na minha função dentro da Johnson & Johnson na região da América Latina, tenho a responsabilidade de aterrissar essa estratégia para que a gente consiga ter parceiros adequados, parceiros estratégicos, que nos ajudem a promover esse impacto dentro deste modelo, né, que definimos como estratégico e que a gente consiga atingir esses objetivos. Eu diria que nesta região nós temos 3 grandes áreas de atuação, uma delas é treinamento e educação. A gente vem fazendo algumas parcerias e começando alguns projetos muito importantes na área de treinamento e educação, não só do ponto de vista de capacidades e habilidades técnicas desses profissionais, mas também do ponto de vista de skills de liderança e comunicação, por exemplo, que são conteúdos importantes para que eles possam não só desenvolver seus times, mas também se autodesenvolver como profissionais e melhorar os sistemas de saúde, uma vez que ocupam posições de liderança. E as outras 2 grandes áreas que para nós são prioritárias na região é resiliência e bem-estar, né? Nós acreditamos que uma força de trabalho saudável entrega melhores resultados, isso não pode ser diferente na área de saúde, e eles estão sob muita pressão antes de Covid, durante Covid, imagina pós-Covid. Então, é importante a gente olhar o aspecto de saúde mental e resiliência dos profissionais de saúde, então essa é uma área prioritária para nós. E a terceira é reconhecimento e valorização profissional. Reconhecer a figura desses profissionais que em muitos países sequer são reconhecidos pela própria sociedade ou pelos seus próprios colegas. Então, mostrar o valor da enfermagem, o valor do profissional que atua em saúde materna, seja ele uma parteira profissional, seja ele um enfermeiro com especialização em obstetrícia, e do agente comunitário de saúde, que tem um papel extremamente importante na prevenção e na promoção de saúde, principalmente no momento de Covid, agora que a gente entra numa fase nova de vacinação, o agente comunitário perante a comunidade é o elo de ligação entre as unidades básicas de saúde. Então, essas são nossas prioridades e um pouco da minha responsabilidade dentro da companhia e do que eu venho conduzindo com o meu time nessa região. E aí, só fazendo o link com o que a Dani trouxe, talento para o bem é algo que faz parte da nossa estrutura de impacto comunitário, e quando a gente fala de talentos para o bem, a gente fala de todas as iniciativas de voluntariado. Então, ativamente a gente busca criar oportunidades para que os nossos colaboradores estejam conosco nas ações de impacto. E uma terceira frente dentro da estrutura de impacto é crises e desastres naturais. Então, a gente tem um time que está sempre monitorando situações emergenciais, como chuvas, terremotos, que acontecem não só na região da América Latina, mas em outras, e que acaba tendo planos de ação específicos para apoiar regiões que sofrem ou que são afetadas por desastres como esse. Fantástico. É uma ação super estruturada, né, das 2 empresas, né? E aí, o que vem na minha cabeça vem a pandemia
você tem toda uma estrutura definida, processos implantados, uma metodologia, objetivos, vem a pandemia e coloca um problema de uma magnitude que muitas vezes obriga as empresas a colaborar, a estar abertas. Problemas grandes exigem soluções conjuntas, de repente, isso mexeu com os processos de governança das empresas. Eu queria saber, Dani, na Claro vocês têm um instituto, vocês estavam bem estruturados, com um posicionamento e projetos sendo executados. Como a pandemia afetou esses processos? Que desafios que surgiram? Como foi esse momento? Tá bom, vou contar um pouquinho. Adorei ouvir o que a Regiane também falou, super bacana. E como é importante mesmo o papel, né, das pessoas de saúde, né? Agora, mais do que nunca, acho que ficou evidenciado. Aliás, eu acho que mais do que nunca, nesse momento da pandemia, muita coisa ficou ainda mais evidente, né? Eu acho que esse foi o primeiro ponto, assim, um ponto que me veio logo de cara ali quando a gente se viu na situação, né? A gente tem políticas, né? Assim, a gente tem, só até contextualizando rapidamente para depois já te responder, a gente tem dentro da Claro e dentro do Grupo América Móvel, a gente tem uma estratégia de sustentabilidade, né? E aí, dentro dessa estratégia, a gente está falando, obviamente, de vários pontos que são importantes para o negócio e para a comunidade, enfim, para o ecossistema, né? Todos que estão envolvidos, para o cliente, para os nossos colaboradores. Então, a gente tem uma estratégia muito bacana, muito robusta, e aí também nasce ali no México, mas ela é globalmente disseminada, e a gente faz a gestão disso aqui no Brasil. E aí, eu tô colocando isso porque me faz, nesse momento, principalmente da pandemia, fez todas as áreas, primeiro, fez todas as áreas, de alguma forma, agilizarem os seus processos, repensarem os seus processos e se reinventarem. Mas isso sem perder os pilares principais, né? Sem perder o foco da própria sustentabilidade do negócio e de todo mundo que está envolvido ali, né? Como eu disse, nesse ecossistema. Então, acho que esse foi um primeiro ponto. A gente tem política de compliance, a gente tem programas de governança, né, que vem junto com essa estratégia. A gente tem visto muito no mercado, né, a tal da sigla ESG, né, e aí que todo mundo está discutindo isso e o quanto isso está sendo visto, né, não só pelo mercado, mas também pela população, né, pela sociedade civil. Então, assim, as empresas também entraram, as empresas estão muito envolvidas, né, com essas questões que, na pandemia, também tiveram que ser aceleradas, né? Então, assim, você olha tudo, você olha o contexto que a gente está vivendo, você pode fazer recortes, mas quando a gente olha o geral, todos nós estamos sendo demandados a acelerar, repensar e se reinventar. Eu acho isso muito bom. Pena que é por um motivo ruim, né? Pena que é por um motivo triste. Mas fazer esse movimento é muito importante. Então, assim, o que eu acho que foi bacana, né? Primeiro, uma maior integração entre as próprias áreas de negócio. E as áreas de negócio beberem mais na fonte do Instituto. Então, essa conexão se fortaleceu ainda mais. Por quê? Como que a gente faz, como que a gente suporta tudo isso que está acontecendo, né, na saúde, principalmente, ali, considerando que nós somos um serviço essencial, fomos considerados um serviço essencial desde o início, nós temos a infraestrutura, nós temos a conexão. Eu fico imaginando, assim, os hospitais de campanha sem conexão, né? Então, assim, a gente estava muito sempre ligado com os propósitos desse pilar saúde e dos desafios que a gente viu acontecendo em tempo real e a gente tendo que fazer em tempo real também, entregando em tempo real. Então, a gente tem todas as nossas políticas, o que a gente fez? A gente acelerou
as decisões, né? Porque a gente sabe que tem um tempo diferente, né? O tempo de faz uma validação, volta, pensa um pouquinho mais, não é isso mesmo. O que a gente fez? A gente se uniu para acelerar decisões dentro dessas políticas e até mesmo repensar o que a gente poderia incluir. Saúde, por exemplo, como eu disse no início, não é um pilar do Instituto, né? A gente estava falando de educação, de cidadania, e ali, quando a gente olha para o impacto ambiental, como de uma forma geral, mas saúde nunca foi um ponto, assim, né? Que a gente não era, como a Regiane trouxe, assim, sempre muito delimitado. A gente tem uma atuação, a gente tem os nossos direcionadores, mas a gente se viu numa situação que, opa, não dá para virar as costas. Então, a gente foi muito, a gente, desde o início, né? Eu lembro que, assim, a gente saiu dos escritórios, quem foi para home office, saiu ali por volta do dia 19 de março, e eu lembro que naquele final de semana, as operadoras se uniram, o que eu também acho que foi extremamente significativo, e as operadoras se uniram para abrir sinais, abrir conexões, fazer apoiar todo o Ministério da Saúde com informação e comunicação, além do entretenimento que depois a gente foi vendo que era para, opa, deixa o pessoal respirar, sabe? Então vamos promover isso. Mas a Claro, ela foi muito rápida nessa articulação junto com as outras operadoras, e isso tudo dentro de um processo, tudo dentro de uma política, de uma governança maior. Então, eu diria que isso me vem aqui agora, né, de todo o material, outras parcerias com o governo também, né, então, assim, a gente, com a conexão, a gente rapidamente trabalhou com os aplicativos do SUS, os SMS de campanha para a população, né, então, quem baixava ali o aplicativo do Coronavírus SUS, não era descontado das suas franquias. Então, a gente teve várias frentes, né, para poder suportar também a saúde naquilo que a gente podia contribuir, que era conexão, né, e infraestrutura. Tudo dentro. Eu acho que começa por aí um pouquinho para aquecer aqui a conversa. Mas do ponto de vista do Instituto, mudou a relação com a empresa? Do ponto de vista, eu acho que foi essa conexão. Por quê? Porque a gente entende, assim, tem áreas que naturalmente já são mais integradas às políticas e diretrizes do Instituto, até pela natureza, então isso já funciona de uma forma mais orgânica. O que eu senti esse ano é que a gente conseguiu trazer outras áreas para entender esses direcionadores, para entender o funcionamento dessa inteligência social e fazer as conexões necessárias, né? Então, quando eu estou fazendo esse trabalho, quando a gente vai lá e assume o desafio de comunicar a população, a gente está oferecendo, junto com isso, além da informação, o nosso papel social. A gente está trazendo para a gente essa responsabilidade, né? Quando a gente vai lá e faz um trabalho junto com o Ministério da Saúde, por exemplo, pensando nesse acesso à população, é o social junto com o negócio, né? Então, eu acho que isso também trouxe uma rapidez e uma conexão maior entre as áreas com o Instituto. Eu acho que eu vou por aí, tá? Como aprendizado e como eu vi de uma forma muito evidente isso acontecendo. Isso é uma mudança, né? Se você pensar do ponto de vista de governança, né? Uma interlocução maior, isso também traz outros desafios, né? E entendendo... Desculpa. Não, imagina, vai lá. Não, e entendendo que existem regras, né? O Instituto é um organismo ali, né? Claro. Opa, peraí, não dá para fazer... Calma, então vamos fazer juntos? O que a gente consegue fazer, né? Porque o Instituto é uma OCIP, né? É um CNPJ, tem as suas diretrizes, como qualquer organização de sociedade civil, né? Do terceiro setor, vamos dizer assim. Então, isso, para a gente, esse foi um aprendizado. Vamos ajustar esse timing. Mas o timing que estava valendo, principalmente, era o timing da necessidade e das dificuldades que nós estávamos encontrando, né?
Então, a Claro, junto com o Instituto, se uniu para dar essa velocidade e apoiar tudo isso que a gente viu acontecendo, né? Então... Agora, se você pensar, né, quer dizer, vocês tiveram esse desafio de também começar a olhar para a saúde, porque, óbvio, é uma questão que surgiu. Agora, no caso da Johnson, né, Regiane, vocês já estavam ali, vocês estavam já posicionados trabalhando esse tema, uma empresa da área de saúde, e a gente estava até conversando antes, né, quer dizer, vocês atuam nessa área de diversas formas, né, visando produção de impacto. E eu queria que você contasse um pouco para a gente dessas formas, até porque elas são super interessantes, mas que também a gente pudesse pensar um pouco, que você pudesse dizer para a gente um pouco, assim, dentro dessas várias formas diferentes de se relacionar com os stakeholders relevantes aí no caso, você tem desafios de governança também que são próprios, né? Estava contando que vocês investem em alguns fundos de Venture Impact e outras instituições e projetos na ponta. Como que a pandemia também mexeu com isso? Como foi? Que desafios que surgiram aí? Maurício, eu acho que essa experiência com o Covid trouxe, sem dúvida, uma conexão muito grande entre as diversas áreas dentro da companhia, não só para o que era possível, né, e para o que já estava sendo feito. No nosso caso, por exemplo, nós já tínhamos definido como parte da nossa estratégia de impacto trabalhar, por exemplo, com educação e treinamento como uma área prioritária, trabalhar e trazer inovação e tecnologia, por exemplo, para gerar impacto, que também é uma das áreas que a gente trabalha quando falamos de resiliência e bem-estar, né, onde a gente tem hoje uma startup de tecnologia que desenvolve um trabalho nessa área conosco. Então, eu acho que a pandemia trouxe essa oportunidade de a gente falar mais sobre o que nós estávamos fazendo internamente, né, e trazer mais reforços para que a gente pudesse ampliar esses serviços, né, que do ponto de vista do trabalho social, a gente sabia que era importante, mas a gente podia maximizar isso. E juntos a gente soma esforços internamente para atingir mais pessoas. Então a pandemia nos trouxe isso, sem dúvida, e trouxe maior conexão entre os business. O que nós fizemos foi, inicialmente, ter uma leitura das maiores necessidades, porque ainda que nós já estivéssemos trabalhando na área de saúde, era importante avaliar quais eram as necessidades reais do campo, né? Então, eu podia ter projetos e parceiros muito interessantes já mirando a área de saúde mental, e aquilo sim era uma necessidade, mas no momento inicial do Covid, por exemplo, se discutia muito proteção, equipamentos de proteção, né, desses trabalhadores. A gente já tinha algumas iniciativas de treinamento e educação e parceiros mapeados, mas naquele momento existiam especificidades muito simples do atendimento ao paciente com Covid, coisas até básicas de como trabalhar com um ventilador, com um respirador, né? Então, imagina um profissional de saúde que sempre trabalhou numa unidade de atenção geral, tendo que ser transferido para uma unidade de terapia intensiva e cuidar de um paciente com Covid, né? Então, ele pode saber se paramentar e usar uma máscara adequadamente, um avental adequadamente, mas às vezes ele não conhece todos os equipamentos de uma unidade de terapia intensiva. Então, a gente teve uma leitura como companhia das necessidades mais emergentes, que realmente era necessário naquele momento, e aonde a gente tinha expertise e capacidade para atuar de forma relevante. E aí vem esse exercício de, poxa, eu faço e promovo impacto de algumas formas, né? Eu posso doar produtos que podem ser produtos essenciais, por exemplo, para a higienização das mãos, e através da doação desses produtos eu posso trabalhar com a educação da população. Então, essa foi uma frente que a gente imediatamente tomou, né? Olha, temos sabonetes, vamos trabalhar com um grande parceiro como a Unicef, por exemplo, que pode trabalhar com conteúdos de educação para as famílias, para a comunidade, para que as crianças e os pais saibam adequadamente como lavar suas mãos, e aí a gente tem uma frente específica de prevenção e promoção da saúde. Então, impossível não trabalhar com negócio numa ação como essa. Uma outra frente foi a frente de programas, né? Então, trabalhar com organizações sociais como a TNH
através do Vitalk, que é essa startup de tecnologia que eu comentei contigo. A gente já vinha trabalhando com eles na área de resiliência e bem-estar, para oferecer conteúdos e ferramentas para profissionais de saúde, para que eles pudessem encontrar dicas, informações, para reduzir as pressões do dia a dia, para reduzir a ansiedade, reduzir estresse, reduzir depressão. Então, imediatamente, a gente redefiniu o plano de trabalho deste programa que já vínhamos discutindo, para isso estar à disposição o quanto antes dos profissionais de saúde. Então, criamos uma landing page simples, onde os profissionais de saúde poderiam ter mais informações sobre o Vitalk, fazer o download da aplicação, né? Agregamos junto com os nossos business consultas de psicoterapia com uma outra startup de tecnologia. Então, mais uma vez, processo, conexão e integração. E uma outra frente, além da doação de produtos e programas, foi trazer a força de trabalho engajada através de programas de voluntariado, para também apoiar organizações sociais que talvez nós não estivéssemos apoiando, mas que precisam também de orientação, por exemplo, da expertise, de conhecimento das áreas de marketing, de comunicação, de finanças. Então, criar oportunidades de engajamento de colaboradores. Então, foram três grandes frentes de trabalho que nós nos organizamos, tendo a leitura adequada das necessidades da região, para definir as prioridades. E aí, para não perder a luz de temos que ter governança, temos que respeitar todos os nossos processos, temos diretrizes muito claras de compliance, né? Diretrizes muito claras legais e que precisamos cumprir, como vamos ter agilidade, né? E garantir que esses processos estão sendo cumpridos. Então, criamos um comitê como um task force que tem representação de todas essas áreas, para que juntos a gente pudesse sempre discutir as necessidades do campo, os parceiros, os projetos, tomar decisões mais rápidas, garantir que todos os processos estavam sendo respeitados e aí sim colocá-los em prática, porque dessa forma a gente pode desafiar processos sem perder nenhuma etapa daqueles processos. Porque quando somos muito grandes, eu acho que a Dani vai concordar com isso, empresas muito grandes, elas tendem até a demorar mais tempo para fazer mudanças de processo, né? Então, imagina uma situação como essa, você tomar a decisão de fazer uma doação de recurso financeiro, de um recurso financeiro que vem dos Estados Unidos. Porque recursos financeiros da nossa área social vêm da nossa fundação que está nos Estados Unidos. E muitas vezes uma organização local sequer poderia receber diretamente recursos financeiros provenientes de lá. Então, tem todo um cuidado que de fato é necessário, e aí acho que é importante essa aproximação que existiu com várias outras áreas e departamentos, desde a área de governo, a área de compliance, a área de comunicação, né? Porque a gente está falando de como é que eu respondo, às vezes, a uma demanda da mídia, né? Como é que eu me coloco perante o mercado, um post que às vezes é feito por um colaborador. Então, representantes de todas as áreas que juntas pensavam melhor, tomavam decisões melhores, mais rápidas, mais ágeis, para que a gente pudesse ter uma resposta bastante oportuna. E um outro exemplo que eu queria trazer sobre colaboração, que também foi um ponto que a Dani trouxe, né, com seus parceiros, essa pandemia trouxe a confirmação de que se a gente trabalha de forma colaborativa com outras companhias, se torna mais fácil e factível a gente aumentar o impacto que se espera, né? Então, por exemplo, o nosso time em São José dos Campos parou, que diminuiu algumas atividades, né? Algumas áreas da planta pararam durante um período, reduziram esforços. Então, a gente realocou, por exemplo, maquinários para produzir álcool gel, que foram para doação, e também uma máquina que seguiu em colaboração com a Grendene e outras indústrias para a produção de máscaras cirúrgicas. E essas máscaras cirúrgicas produzidas, que somam cerca de 5 milhões de unidades, seguiram para doação. Então, cada companhia que fez parte dessa cooperação, dessa colaboração para a produção, ficou responsável pela doação de parte dessas 5 milhões de unidades. Então, é um excelente exemplo de que juntos e de diversas maneiras criativas, né, a gente consegue gerar impacto num momento tão importante como esse. Muito, muito interessante. E Dani, ela te perguntou se você concordava, né? Ela falou assim, a Dani vai concordar comigo que em empresas muito grandes é difícil a gente fazer mudanças de processos e mudanças rápidas, né? E aí eu fiquei com essa dúvida. Primeiro, você concorda? E como foi a experiência dentro do Instituto de fazer essa mudança, essa curva do transatlântico, né?
você tá nessa posição de ter que mudar alguma rota ou corrigir algum processo, mas você é um transatlântico no meio de uma pandemia. Como foi? Como vocês, na Claro, lidaram com essa situação? Isso para vocês foi visto mais como um obstáculo ou como um desafio no sentido de levar o Instituto para uma posição melhor, um resultado melhor? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, eu acho que eu dei uma travadinha. Não, tá bom, eu Eu fiquei estou ouvindo bem. preocupada se eu que estava travando aqui. Eu concordo em gênero, número e grau, né? Somos uma empresa, hoje, aqui no Brasil, né? Somos uma empresa de 40 mil pessoas diretamente, né? Fora os nossos parceiros, né? De áreas, assim, de negócio. Eu não comentei, mas a Regiane me fez lembrar. Essa questão do comitê foi algo muito importante que a gente também criou. Então, isso ajudou, e dentro do comitê, o Instituto estava presente, ele também estava ali representado, né? Então, eu acho que isso foi uma ótima lembrança, porque desde o início a gente também criou, né, o nosso comitê, a gente chamava de comitê de crise, né, num primeiro momento, mas nesse comitê todas essas áreas estavam envolvidas, né? Então, compliance, jurídico, comercial, comunicação, RH, enfim, todas as áreas da companhia, né? Área técnica, área comercial, e a gente, como instituto, ora eu estava ali como instituto, ora eu estava com o chapéu de comunicação, porque, como eu disse, eu tenho essas duas frentes dentro da empresa, né? Então, eu acho que isso ajudou muito, né? Acho que esse comitê, ele era diário, a gente se reunia todos os dias, às 17 horas, e nesse momento a gente também tomava decisões e estava tudo bem, né? Aquela decisão que a gente avaliava rapidamente, já trazia e sabia que dentro, de novo, dentro do modelo de governança, a gente podia seguir. Então, acho que isso foi ótimo, né? Dentro desse processo, na Claro, isso também foi um diferencial. E uma outra coisa que eu acho muito interessante que acontecia no comitê, né? Que às vezes é a questão também do dia a dia que é diferente, é que as decisões elas foram mais horizontalizadas, né? Porque às vezes, dependendo do tamanho da empresa, como a gente está comentando aqui, às vezes as decisões ainda são mais hierarquizadas, então isso leva um tempo também, né? Então, o comitê de crise, ele teve essa importância também, da gente conseguir deliberar em conjunto, né? Então, isso foi bom. Quando a gente fala do Instituto, a gente tem os nossos regimentos, e como a gente conseguia levar isso para dentro do comitê, a gente sim encontrava algumas dificuldades, muito mais na linha, às vezes a gente até fazia o papel, eu brinco, o papel mais de chatinho, porque como a gente tinha ali o regimento, aquilo que funciona, de repente, dentro de uma operação como a Claro, não necessariamente é o que funciona para o Instituto. Então, a nossa dificuldade maior foi foi explicar e ir ajustando esse processo junto com as áreas de negócio no meio do caminho, né? Então, eu acho que esse foi o grande aprendizado para a gente, porque a gente também teve a oportunidade de rever algumas questões internamente, acho que é um aprendizado constante, e também para as áreas de negócio, né, que precisavam do Instituto para algumas iniciativas, para algumas decisões. Então, eu não acho que não é como que você usou, Maurício, o transatlântico. Transatlântico. E acho que a gente tem nesse sentido, acho que também tem uma vantagem bacana no mundo de telecom, porque a gente trabalha com mudanças constantes, né? É um mercado muito competitivo, né, de uma maneira geral. Então, acho que até como característica, a gente tem que ter esse timing, essa agilidade. E isso reflete no Instituto também, né? Então, acho que assim, é um pouco disso. Acho que o comitê ajudou muito, horizontalizou, a gente conseguiu deliberar mais rapidamente. E o que eu acho que foi muito importante é o Instituto dentro desse processo e não fora. Então, a gente conseguiu ir ajustando isso
no decorrer do que ia acontecendo, né, e do que a gente ia mapeando. Eu acho que é mais desafiador, né, do que um problema. Então, assim, acho que é mais um desafio, porque nesses momentos a gente também entende que a gente pode olhar de outra forma algumas coisas, né? Assim, serve muito para isso, para a gente olhar aquele contexto e falar, opa, acho que a empresa, de uma maneira geral, né? Em alguns momentos até ouvi algumas coisas que eu achei, assim, até no próprio comitê. Poxa, a gente estava levando 1 ano para tomar a decisão, para fazer determinada coisa. E agora a gente está falando que em 4 semanas a gente vai conseguir fazer. Então, acho que esse processo de reinvenção, da gente repensar a forma que a gente faz, também foi muito importante, não só para o Instituto, acho que para todo mundo que estava envolvido, sabe? Então, Sim. é um pouco disso, assim, a experiência que a gente ainda vive, né? Dentro da empresa e do Instituto. Eu queria aproveitar para lembrar quem está assistindo que o Q&A está aberto, então vocês podem mandar perguntas. E eu vou aproveitar esse ponto que você tocou, Dani, na verdade, esse novo olhar, né? E como várias coisas que foram desenvolvidas ou criadas ou passaram a fazer parte do dia a dia da organização nesse período, como elas ajudaram a levar também, elevar a barra, né? Levar alguns temas adiante. Então, eu queria perguntar para vocês duas, mas vou começar pela Regiane, o que você acha em relação a essas questões que a gente está discutindo, que foram desenvolvidas, questões que foram desenvolvidas nesse período e que vão ser levadas para um período pós-Covid? E como que você enxerga a atuação, né, da Johnson nessa área no pós-Covid? O que mudou? O que você acha que foi aprendizado? O que vai ficar? Eu vejo oportunidades de reforçar a decisão que já havíamos tomado, né? Eu acho que o cenário trouxe à luz de que realmente há uma necessidade de trabalhar nas áreas de educação e treinamento, há uma necessidade de apoiar esses profissionais que estão na linha de frente, não só do ponto de vista de reconhecimento e valorização, mas até do ponto de vista de que eles têm os recursos mínimos, né? E recursos mínimos, às vezes, é conhecimento, às vezes é oportunidade de desenvolvimento profissional, né? De receber conteúdos simples, de desenvolver competências específicas, que talvez o dia a dia de trabalho ele não esteja tendo essa oportunidade, né? De se desenvolver ou de aplicar. Então, se reforça uma decisão e uma leitura que a gente tinha e uma intenção de atuar nessas áreas, que para nós é muito importante, né? As questões relacionadas à saúde mental também acho que são muito relevantes, porque todos nós ficamos mais pressionados, todos nós somos sujeitos a situações mais estressantes e de desafios emocionais, né, no nosso dia a dia de trabalho, nas nossas relações pessoais, e não foi diferente para os profissionais que estavam na linha de frente. Eu tenho colegas que sofreram muito no distanciamento com seus filhos, no distanciamento com outros amigos, porque realmente eles tinham que continuar trabalhando, né, e tinham as pressões do dia a dia, no seu ambiente onde estavam, seja hospitalar ou não, né, às vezes dentro da própria clínica, mas tinham que manter o distanciamento de pessoas muito próximas, né, pelo risco da infecção. Então, existe uma pressão que, de fato, se potencializou, mas que já existia. Então, as questões relacionadas à saúde mental, acho que também são muito relevantes, a gente vai continuar investindo nessas áreas. A necessidade de não só ter ações intervencionistas, né? Então, a gente já tinha uma leitura de que era importante, do ponto de vista social, trabalhar com programas e intervenções mais perenes, né? E que não sejam somente relações muito pontuais, intervencionistas, com um curto espaço de tempo, né? Que intervenções podem ser escaláveis, que intervenções podem perdurar, né? Durante um período maior. E deste ponto de vista, que modelos de colaboração e cooperação que nós testamos e vimos que é totalmente possível durante o Covid,
possam continuar acontecendo, porque não importa o tamanho que tenhamos, nem quantos recursos nós temos, né? Não é possível fazer mudanças sozinhos, né? Principalmente a médio e longo prazo. Então, trabalhar no modelo de colaboração e cooperação é algo que tem que perdurar, né, pós-Covid, independente dessa pandemia continuar existindo ou não, ou dos outros grandes desafios que a gente vai enfrentar ao longo da vida. Mas o modelo de cooperação traz essa capacidade da gente ter soluções mais sustentáveis, com modelos mais perenes e que possam, sim, realmente realizar mudança na ponta. E acho que uma das perguntas até foi sobre outras, né, organizações, trazer governo, quer dizer, é fundamental que todos esses atores estejam nessas discussões. Não adianta só um instituto ou uma iniciativa privada ou a organização social que está executando, né? Quer dizer, que outros atores são importantes e estratégicos num projeto, num programa como esse, tendo não a necessidade de mudança de política pública, né? Tendo não essa necessidade, que são altamente estratégicos. Se eu posso ter o melhor treinamento possível para oferecer, por exemplo, para todo o público de agentes comunitários, se a gente não trabalhar com os stakeholders que estão com eles todos os dias, né? Então, como que eles vão ter acesso a essa informação, né? Como é que a gente amplifica essa informação para que eles saibam que eles podem fazer esses treinamentos e que esses treinamentos estejam alinhados com as diretrizes das políticas nacionais de saúde que temos, né? Então, trabalhar assim, muito próximos do Ministério, trabalhar assim com os conselhos de gestão municipais, as secretarias estaduais, é super importante. Caso contrário, a gente não vai ter intervenções que sejam sustentáveis e que, de fato, promovam a mudança. E, por último, só para finalizar, eu acho que mensuração de impacto, né? Trabalhar com indicadores, porque em tomadas de decisão, às vezes, urgentes ou em momentos como esse, às vezes você toma a melhor decisão sobre um problema que sim, sobre uma necessidade que é real na ponta, você pode ter a melhor solução, mas se você não mensura, né, os resultados, né, e não se prepara para fazer essa mensuração, você não consegue ter certeza, você não tangibiliza que você tomou a decisão correta. Isso é muito importante do ponto de vista social. Eu acho que pré-pandemia já se sabia disso, muitas organizações estão buscando se preparar, nós, inclusive, a cada dia buscamos melhorar nossos processos de mensuração e definição de indicadores, mas isso se torna muito real agora durante o Covid, né? Não basta ter só indicadores quantitativos, né? Eu, de fato, consegui promover a mudança que esperava, né? Eu gerei mais conhecimento, eu gerei mais conteúdo, eu preveni mais mortes, eu melhorei indicadores de saúde, e em saúde não é simples mensurar impacto, né? Então, esse é um processo que, sem dúvida, acho que vai perdurar aí pós-Covid. É muito interessante, eu quero voltar depois com você nesse tema do impacto, mas eu queria perguntar para a Dani. Dani, na Claro, esse relacionamento com os stakeholders, principalmente externos, mas também internos, engajamento das pessoas, houve diferenças profundas? Você sentiu que esse processo da pandemia promoveu alguma mudança nesse sentido? Ou não? Na verdade, vocês já tinham posicionamentos e processos estabelecidos e eles continuaram? Uma pergunta parece simples, mas é uma pergunta que cabe bastante coisa, né? Cabe bastante tema, assim. Mas eu anotei alguns. Eu acho assim, a Claro, ela sempre foi uma empresa muito provocativa. Eu estou dizendo isso no sentido até do próprio mercado que a gente atua, né? Então, você tem que estar sempre muito à frente, né? Para você poder oferecer para a sociedade um serviço de qualidade, com uma amplitude, né? Enfim, então, falando como negócio, a gente sempre teve essa visão e busca isso, né? Não é fácil, é algo que existe muita dedicação, mas é algo que está lá, né? Como a própria missão que eu comentei com vocês aqui, para a gente chegar naquela missão, né? Mas eu acho que, falando do aspecto social, eu acho que teve algo muito importante que aconteceu nesse momento, né? Principalmente para quem trabalha com os institutos, as fundações, com as áreas de responsabilidade social,
ou, né, enfim, com esses temas de uma maneira geral. Eu acho que a gente conseguiu dar um salto muito importante da importância que essas áreas têm, as áreas, vou chamar as áreas em geral, mas essas áreas têm para as empresas, né? A gente viu isso de uma forma muito forte, né, durante esses meses todos, a gente ainda vê. E eu acho que esse é algo interessante para mim, eu vejo como um legadinho, sabe? Uma coisinha aí que pode mudar as relações, né? Eu acho que, falando da experiência, assim, eu acho que o próprio Instituto e as nossas ações sociais, elas deram um salto, e de forma reconhecida, não só internamente, mas também externamente. Isso é importante, porque desse reconhecimento externo, muitas vezes é onde nascem as parcerias, onde nascem as colaborações. O reconhecimento é muito mais na linha da gente conhecer, né, outras iniciativas, poder trocar, e aí você vai, como a Regiane disse, né, você vai ganhando corpo, você vai entendendo que você pode fazer parte de outras iniciativas, inclusive, e apoiar outras iniciativas. Então, eu acho que esse patamar foi algo importante, assim, né? A gente teve muita evidência, muita visibilidade do quanto isso, assim, a gente só falou disso, a gente pegou tudo que as empresas fazem, né, para um bem comum, a saúde da nossa população. Então, assim, isso é muito bonito de ver, e a gente fez isso, de novo, unindo os interesses do negócio, mas com um viés muito mais social do que comercial, quando a gente pensa, né, friamente, objetivamente. Então, isso eu acho que esse é um ponto assim que vale citar, né, assim, de mudança desse ano que a gente está vivendo. Eu acho que também trouxe um olhar mais generoso nesse aspecto social. Então, a gente viu não só as empresas, mas a sociedade civil também muito presente, né, na participação. A gente teve algumas campanhas bem fortes ali com a CUFA e com outras instituições regionais para doação, né, nos nossos programas de voluntariado. Então, assim, a gente teve doações de parceiros, de clientes, de pessoas físicas, pessoas jurídicas, todo mundo movido por uma causa, né? Essa questão da causa, do propósito, acho que ficou mais fácil das pessoas perceberem, né? Que faz, que movimenta, que mobiliza, né? E aí isso se reflete também no negócio, diretamente. Reflete no consumidor, né? Reflete no acionista. Então, assim, eu acho que tem esse lado e esse olhar da generosidade que eu espero que a gente consiga levar, né? Eu não gostaria que diminuísse esse olhar da generosidade, né? Eu gostaria que ela aumentasse, né? Independente da pandemia. Eu acho que também uma coisa muito legal que eu gosto de pontuar quando eu tenho oportunidade de conversar com outras pessoas a gente sempre tem, né, aqui o nosso quadrinho, né, de missão, visão, valores, né, o jeito, né, aquele conjunto que ajuda a gente a desenhar e pensar um pouco na cultura, e vocês já tiveram até uma live falando sobre isso. Mas eu acho que, assim, é impressionante como eu vi aquilo que estava escrito num quadro, e que estava escrito lá no quadrinho que ficou no prédio, né, porque hoje em casa eu nem tenho o quadrinho, né, eu vi isso muito forte, quer dizer, assim, as pessoas, elas conseguiram tangibilizar a cultura, mesmo trabalhando num formato como home office, com pessoas no campo, mas, assim, isso para mim ficou muito evidente. Resiliência, espírito de equipe, não deixar a peteca cair, né? Então, assim, a questão da inovação, para Claro, foi algo impressionante esse ano, o lançamento de 5G, né? E aí, lançamento de 5G para uma parte ali, porque a gente está lançando, é um lançamento aos poucos, mas incluindo já Paraisópolis aqui em São Paulo. Isso é muito bacana de ver acontecendo. Então, isso é a missão, né? Essa é a missão, a visão, os valores. A gente é impressionante como eu consegui ver isso no mundo digital. Porque às vezes você pode parar e falar, não, mas é mais difícil de eu tangibilizar isso no digital.
e não foi, né? O quanto é importante, dentro disso, então, a força das pessoas que trabalham com a gente, né? E de um valor que a gente tem ali, que é o valor pessoas, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu trabalho com esses 40 mil profissionais, porque quem faz e quem fez de fato tudo isso acontecer, esses resultados, todas essas conexões que a gente falou aqui, foram as pessoas incansáveis, né? Eu digo assim, falando pela Claro, né? Eu posso dizer que foram profissionais incansáveis e considerando esse propósito da conexão da infra para a saúde e para as outras iniciativas, mas focando aqui na pandemia e focando na saúde, né? Então, eu acho que isso também é algo que ficou muito em evidência. E eu acho que é isso, passamos pela reinvenção, né? E pelo pioneirismo, mesmo num ano de muitas dificuldades, passamos pelo patamar do impacto social e da importância dessa face humana para as companhias e como isso conseguiu andar muito bem juntos, né? Agora, a gente vê que dá para andar junto, né? Essa visão generosa, essa visão dos colaboradores e a concretização né, da nossa missão, visão, valores, num mundo que talvez a gente achasse aí que ia ser um pouco mais difícil, que ia ser complicado, né? E muito pelo contrário. Então, eu acho que são esses pontos que eu queria trazer aqui para esse papo aqui. Sensacional. Pensando ainda nesse tema, gestão e engajamento. Regiane, como manter engajamento com esses stakeholders e principalmente com os stakeholders internos e pensando em voluntariado num período de isolamento, de distanciamento social, como vocês conseguiram manejar isso? A gente tem um portfólio bastante interessante de engajamento de colaboradores que vai desde a dedicação de horas, né? Tem programas de voluntariado de 1 hora, de 1 semana, de 8 horas, de 1 mês e até de 6 meses. E os programas de voluntariado que nós temos no nosso portfólio também variam de acordo com o seu grau de senioridade, né? Então, se você é um jovem, você tem oportunidades específicas, se você já está num nível mais sênior e na companhia, já tem um tempo maior de casa, você também tem algumas oportunidades específicas, então depende muito da sua experiência profissional, do seu tempo de disponibilização para você participar desses programas. Só que grande parte desses programas, sim, tinham dedicação presencial. Então, perante o Covid, a gente mudou todos eles, passando para o modelo virtual, e se conectando, por exemplo, com as organizações sociais virtualmente. Então, tem um programa, eu vou citar 2 exemplos muito, muito legais. Um deles que é uma maratona social que a gente realiza anualmente. Começamos no Brasil em 2018 e hoje já realizamos em toda a América Latina, em outros países. E essa maratona social, ela por tradição, ela usa um modelo de design thinking, e trabalha com várias organizações sociais, onde a gente monta grupos de trabalho de pessoas internas da nossa companhia, de diferentes áreas, que por 8 horas no modelo de design thinking vão trabalhar num desafio daquela organização social. Então, aquela organização social vai apresentar qual é o desafio dela, que pode ser, por exemplo, captação de recursos, ou pode ser gestão de suprimentos, né, dependendo da área de atuação dela. Então, mediante aquele desafio, aquele grupo que talvez não se conhece, a primeira vez que se conecta, vão ter 8 horas para trabalhar naquele desafio e propor uma solução e uma intervenção para a organização social. É um projeto que sempre teve uma energia incrível, sempre deu muito certo desde que a gente executa desde 2018. Esse ano, por conta do Covid, a gente fez o shift para o modelo 100% virtual. Então, o processo de treinamento, de entender a metodologia de design thinking, foi feito virtualmente. As conversas com a organização social também foi feita virtualmente. Então, um modelo que era de 8 horas, um dia inteiro, a gente quebrou. Então, eles tiveram durante 4 semanas contato com a organização social para trabalhar nessa solução. E foi surpreendente que o engajamento e a conexão deles foi muito maior do que presencialmente. Porque, por incrível que pareça, quando é presencial, quando acontece alguma coisa, você sai da sala, você vai no banheiro, você toma uma água.
Quando você se compromete a fazer uma chamada de 1 hora, 30 minutos, você faz aquela chamada de 1 hora e 30 minutos. E você está na sua casa. Por mais que você tenha interações, você consegue manter o foco. E o engajamento foi muito grande. Então, a gente teve baixíssimo índice de ausências e de desistências. E a gente teve muito mais pedidos de continuar conectado com a organização social como causa, né? Querendo se trabalhar com aquela organização social naquela causa. Então, foi super positivo. E o segundo exemplo que eu queria trazer do ponto de vista de engajamento de colaboradores é que, entendendo o cenário, por exemplo, de pressão e de necessidade de suporte emocional, a gente criou um programa de engajamento que não existia. A gente criou a possibilidade de trabalhar com uma organização social que conversava com enfermeiros que assim desejassem, né, no momento de muito estresse, de muito cansaço, eles podiam fazer uma ligação 5, 10 minutos e conversar com um coaching. E aí a gente criou formatos em que colaboradores, mediante um treinamento e junto com esse coach, poderiam se conectar com essa enfermeira que estava na linha de frente. A gente implementou esse programa em 4 países da América Latina. Infelizmente, esse parceiro não fala português, a gente não conseguiu implementar aqui no Brasil, mas a gente fez no México, na Colômbia, na Argentina e no Chile, e foi um sucesso, porque os nossos colaboradores se conectaram com quem estava na linha de frente, sabe? E foi uma experiência incrível de transferência de energia, de transferência de aprendizado, né, que ultrapassou qualquer expertise e conhecimento técnico na sua função. Passou a ser, de fato, uma conexão até mais emocional. Então, nos reinventamos. Não deixamos de fazer e acho que é mais uma oportunidade, né? Porque a possibilidade do virtual, ela pode ser, ela não substitui, mas ela sim é uma alternativa. Ela é uma alternativa para você engajar pessoas que talvez não... Nós temos funcionários no Brasil todo. Imagina que um programa como esse que se passa em São Paulo, talvez não tenha grande participação de pessoas do Norte e Nordeste ou de outras regiões do Brasil. No modelo virtual, isso é totalmente possível. E a organização social também. Se ela não pode se deslocar, né, ela pode se conectar de um outro estado. Então, você amplia a sua capacidade de impacto e de voluntariado usando desse cenário virtual. Desde que a gente tenha conectividade. Né, Dani? Sim. Exato, e eu vou pegar esse gancho, porque, de fato, vocês, Dani, foram muito demandados, né, por todo mundo em termos de infraestrutura de conexão. Todo mundo precisava se conectar, seja para ficar em casa com entretenimento, seja para se comunicar com a família, seja para... Agora, do ponto de vista de vocês, dos projetos que vocês desenvolviam, como que vocês fizeram essa transição? E como que vocês usaram a conexão a favor de vocês? No caso do Instituto e da Claro, você diz? De como a gente... Isso. E dos projetos, né, que vocês tinham. Sim. Tem. Eu queria só falar que muito legal, Regiane, esse programa. Depois eu quero fazer um bench. A gente fez os nossos programas de voluntariado dessa forma também, apoiando causas e também tudo pelo digital. Foi muito legal e esse engajamento dos colaboradores também aconteceu. Foi surpreendente, inclusive a ponto de também mudar o patamar da participação deles, né? Deles se envolverem até de outra forma. A gente passou a ter até um conselho de voluntários, porque o negócio tomou uma outra proporção muito bacana, só fazendo um elogio aqui à Regiane e à iniciativa. Óbvio que o nosso core é conexão, então, assim, as pessoas jurídicas, né, as instituições, universidades, escolas, saúde, enfim, a gente teve muita demanda. A gente teve um processo também para deliberar, né, a forma que a gente poderia apoiar, né? Se a gente conseguiria apoiar por doação diretamente, ou se a gente conseguiria fazer por meios tecnológicos, como, por exemplo, zerando dados, que às vezes, dependendo do plano, é cobrado. Então, a gente teve um bom exemplo com a plataforma Descomplica, né? Descomplica é uma plataforma para os estudantes que estão ali na fase do Enem, e aí falando desse processo, numa fase que a gente está vivendo, e aí falando um pouquinho de educação, que a gente está vivendo essa questão da desigualdade,
de forma mais evidente também, a gente zerou, né? A gente fez uma grande parceria com o Descomplica para que os alunos de baixa renda pudessem acessar pelo seu celular a plataforma sem que a gente descontasse deles o plano de dados, né? Então, essa foi uma grande sacada, assim, para que eles pudessem ter o mesmo acesso que outras pessoas têm, pagando, enfim, consumindo dados. Como eu dei exemplos, a gente fez isso também com o poder público, né? Então, a gente trabalha e com o governo a gente tem uma forma de trabalhar, obviamente, e tem toda uma composição, mas isso só foi possível porque a gente também se reposicionou nesse sentido, considerando a urgência. A gente descobriu uma outra possibilidade também, que é o negócio social. A gente não está usando esse nome, tá? Eu estou só dando o exemplo aqui, mas que assim, tá bom. Será que se a gente não fizer junto com outras empresas, às vezes vamos pegar, eu tenho uma organização do terceiro setor que precisa da conexão para os projetos, para os seus jovens, enfim. Eu tenho uma empresa que às vezes quer pagar essa conexão. E aí eu posso, como claro, fazer um preço social, que a gente está chamando, né? Então, como que a gente consegue, né, fazer com que todo mundo seja atendido e que a gente faça legal. E isso tem a ver também com a história da colaboração que a gente estava falando. E teve situações que a gente doou, né? Teve situações que a gente doou, seja o chip diretamente, ou seja, doação financeira também. Então, a gente achou caminhos possíveis, porque, de fato, a gente, infelizmente, não conseguiria atender todas as demandas. Então, a gente foi achando possibilidades, caminhos alternativos para que essas instituições fossem atendidas. No campo da educação, um outro exemplo bacana também é assim, a gente consegue, em determinadas plataformas, como eu disse, entrar com um zero rating, que então a gente consegue, a universidade ou a escola tem essa plataforma de ensino, então a gente consegue fazer a conexão com os alunos para essas plataformas, mas tem muito movimento acontecendo, inclusive ainda, sabe, Maurício? Então a gente ainda é demandado, a gente ainda está desenhando outras formas de atender, modelos que sejam sustentáveis, né? Mas não deixando de atender. Então, acho que isso foi muito... isso foi a forma que a gente achou, né, para poder estar juntos, né? Agora, a gente tem um desafio, né? Quando a gente fala, assim, de futuro, rapidamente, assim, a gente tem um desafio, né? Quando a gente fala de mudanças no mundo do trabalho, no mundo da educação, no mundo da saúde... coisas que nós estávamos pensando um pouquinho mais à frente acabaram acontecendo agora, né? Assim, e principalmente com a utilização da tecnologia. Então, é um desafio, né? A gente ainda não tem todas as respostas, mas a gente está no caminho. Eu imagino. Eu acho que isso também faz parte desse processo todo, né? Ninguém tem as respostas. Mas eu fiquei curioso, Dani, em cima disso que você acabou de falar, sobre que desafios de gestão, essas formas diferentes de se relacionar com essas. Você deu esse exemplo do projeto, uma ONG, um cliente que quer pagar um preço social. Isso impõe desafios de gestão para vocês, de como acompanhar esses processos e de como executar essas ações. É bem diferente, né, do modelinho tradicional, um parceiro do terceiro setor faz um investimento e acompanha a ação, né? Isso deve também expandir muito as possibilidades, mas traz desafios, né? Impõe, mas sabe o que eu acho que é legal? Impõe sim, porque a gente tem que repensar a forma de fazer o negócio. Então, sim, a gente tem que olhar exatamente para ser uma relação sustentável, né? E de longo prazo, de médio a longo prazo, que é isso que a gente quer, né? Então, a gente, enfim... Mas sabe uma coisa que eu acho que foi muito legal nesse processo, que eu queria destacar? É que a gente a gente trocou tanto, a gente articulou tanto com vários parceiros, vários setores, várias instituições,
que nesse processo eu saliento o seguinte: quem trouxe para a gente a possibilidade de se fazer um negócio social foi a instituição. Então, assim, olha como é bacana, né? Assim, tem uma fala do Celso Ataíde, da CUFA, que eu gosto muito, né? A favela, a comunidade, ela não é carente, ela não gosta de ser vista como carente, ela gosta de ser vista como potente, sabe? E eu fico com isso na cabeça, e aí quando vem esse tipo, por exemplo, essa situação de vir por uma instituição, você fala, opa, peraí, as coisas estão mudando em todos os setores, né? A gente pode sim pensar num modelo que seja viável e que as pessoas consigam consumir e que, bacana, estão lá, têm acesso, conseguem se conectar, conseguem estudar, conseguem usar para procurar um trabalho, para fazer uma teleconsulta. Então, isso eu achei muito interessante, porque quando a gente está com o ouvido aberto, né? Quando a gente está ali numa escuta ativa, você vê que vem coisas assim que você fala, poxa, por que eu não parei para pensar? E aí, nesse exemplo em especial, a gente falou, opa, tá. E aí a gente fez uma articulação internamente com as nossas áreas, né, de marketing, de novos negócios, produto. Sentamos todo mundo, inclusive, junto com a instituição e pensamos, tá bom, então qual é essa melhor solução? E aí vem um outro aprendizado que eu achei muito bacana e pegando uma carona também no que a Regiane disse, a gente vai fazer agora em dezembro o primeiro Ideaton do Bem. E aí vai ser uma maratona de 72 horas. 72 horas. E nessa maratona a gente está fazendo a conexão com os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente estava discutindo, né, com a consultoria que vai nos ajudar nessa metodologia que a gente precisa para o Ideaton, e aí veio isso também, peraí, então assim, para a gente pensar soluções, quem vai nos dizer são as instituições, são as pessoas que estão numa condição muito mais vulnerável. Se eu quero pensar soluções, considerando os ODS, vamos trazer essas pessoas que conhecem, que vivem, que sentem as dores, para dizer assim, olha, esse é o problema, essa é a problematização e a gente vai trabalhar em cima dessas soluções, né? Isso também veio muito desse momento da pandemia. Dá para você escutar o que a gente está vivendo aqui, né? Eu acho que, Regiane, nesse universo da saúde é muito assim também, acredito, né? Dá para você, me escuta, talvez a solução, inclusive, seja mais simples do que vocês estão imaginando, né? Então, esse também foi um outro aprendizado que veio para o negócio. É isso que eu estou querendo dizer, né? Então, com isso, a gente vai sim aprimorando e evoluindo o modelo de gestão. Porque agora, quando a gente pensa no negócio social, o Instituto é envolvido. Em nenhum momento eu parei para pensar, agora o Instituto vai pensar um novo modelo de negócio, entende? É lógico que a gente não tem nada a ver com a questão financeira, comercial, a gente não entra nisso. Mas a gente está idealizando junto com eles qual é essa melhor solução. Então, eu acho que esse ano também vale destacar esse processo e que sim, muda o processo de gestão e que muda o modelo de governança ou evolui, né? Sim, obrigou mudanças no jeito de fazer que acaba levando a fazer coisas novas e que também gera novos jeitos de fazer coisas novas. Isso é muito interessante. Mas eu não queria deixar a Regiane escapar com o tema do impacto que ela tinha tocado aquela hora. Eu falei que a gente ia voltar. Assim, quando a gente está falando de uma situação como essa de pandemia, soluções, elas são muito palpáveis, né? Na área de saúde, você está atendendo pessoas, salvando vidas, mas gerar impacto é algo que como que eu posso até dizer, mas não só é algo muito objetivo e que você, na verdade, tem que fazer, mas é a diferença entre você estar fazendo realmente alguma coisa ou não, né? Quer dizer, você vai lá e vai produzir impacto. Então, eu sei que na lógica de vocês, isso é um tema que a gente na Animus trabalha muito, gestão de impacto, definição de indicadores, como levar essa discussão que no Brasil ainda não é tão aprofundada para um outro patamar,
eu queria que você contasse um pouco para a gente em que momento do processo a análise do impacto começa, como vocês fazem e que tipo de resultados e informação vocês geram nesse processo de gestão do impacto. Eu vou dividir a resposta em 2 momentos. Um que é um momento interno, né, de você definir ou reconhecer quais são os indicadores mínimos que você precisa ter. Né? Então, uma vez que a gente sabe qual é o nosso objetivo, né, por que a gente tomou aquela decisão e quais são os indicadores que a gente precisa ter para mensurar e saber se a gente atingiu aqueles objetivos, você tem que saber quais são os possíveis indicadores que aquela organização, que aquele parceiro talvez precise mensurar. Porque talvez ele não saiba, né? E talvez ele não esteja 100% preparado, por exemplo, para trabalhar com mensuração de impacto. Mas você precisa saber o que você vai medir, ou o que você minimamente precisa orientar, né, do ponto de vista de mensuração, ou o que você precisa saber avaliar. Né? Você não vai comprar um produto sem ler as especificações ou sem entender se ela tem as especificações técnicas, por exemplo, para atender às suas necessidades. Não é diferente por um projeto, né? Então, eu sei por que eu estou fazendo aquela doação, por exemplo, eu sei por que eu estou fazendo aquele investimento de impacto social, porque eu estou buscando atingir um objetivo. Então, eu preciso entender e a gente fez essa lição de casa. Então, hoje, dentro do nosso time na área de impacto, a gente tem um time que fica olhando mensuração e avaliação. Então, a gente tem algumas diretrizes de mensuração e impacto, a gente gera aprendizado e treinamentos para nós mesmos. Então, a todo momento a gente tem interações com esse time técnico, vamos dizer assim, de entendimento do que são indicadores, o que é curto prazo, médio prazo, longo prazo. Essa relação de mensuração de impacto muda dependendo do seu tipo de investimento. Você está investindo num fundo de impacto é uma coisa, você está investindo num projeto com mais característica social, tem uma outra forma de mensuração. Então, a gente passa por essa reflexão e passamos, ao longo desse processo de transição que eu comentei e de redefinição da nossa estratégia, a gente vem trabalhando muito nisso. E aí, esse ano, especificamente, a gente chegou a trabalhar, inclusive, com algumas organizações sociais. Então, a gente identificou as organizações sociais que têm maior presença de relação conosco, né? Aquelas que são altamente estratégicas ou que acabam realizando um maior volume de programas conosco no mundo todo, e fizemos alguns fóruns de discussão com eles. Olha, esse é o nosso objetivo, é aqui que a gente quer trabalhar, é isso aqui que a gente quer atingir, e esses indicadores seriam muito interessantes de mensuração. Isso é possível na intervenção que você hoje está executando? Ou na intervenção que nós estamos discutindo para o próximo ano ou para os próximos meses, é possível você incorporar algum desses indicadores? Ele se disse, e ele nos disse, olha, isso é possível, isso não é possível. Aspectos importantes, por exemplo, de dados duplicados e não duplicados. Né? Então, o que é beneficiário direto, o que é beneficiário indireto, o que é beneficiário direto para nós? Né? Porque para a organização social, ela pode ter uma leitura um pouco diferente. Às vezes, se você não esclarece esses conceitos para o seu objetivo de impacto, você pode estar mensurando e reportando de forma equivocada. Então, teve todo um processo de trabalho interno, que, então, indo para o segundo momento da minha resposta, a gente passou para esse approach externo, então, trazendo as organizações para também ter esse entendimento e essa oportunidade, e aí a gente consegue identificar até o nível de maturidade desse parceiro. Independente dele ser global ou não, ele pode ter um nível de maturidade que não é o maior ou o melhor possível. E ele também precisa se desenvolver e você tem responsabilidade de apoiá-lo nisso também. E aí, quando você me fez o comentário de quando a gente passa a mensurar, eu acho que a gente passa desde o momento que a gente identifica que a gente precisa saber o que é mensuração, que a gente define quais são os indicadores, então começa ali. E quando você começa a discutir um projeto, você já está avaliando quais serão as medidas de impacto. O que você vai mensurar, o que você está buscando naquele projeto. Então, quando você está discutindo isso, e aí eu estou dizendo que muda a relação, né? Eu não estou só na posição de entidade que está doando um grant, eu não estou dando só um recurso para ele executar. Eu tenho que discutir com ele esse programa, eu tenho que entender a relevância desse programa e trabalhar com ele e dar o direcionamento que talvez ele precise, se ele não tiver todas as respostas que eu preciso para avaliar e tomar a decisão.
Então, é uma cocriação, não é mais só uma relação de doar e receber um reporte com 6 meses ou 1 ano. Então, passa por este processo de desenvolvimento, onde você está definindo o que você vai mensurar e quando, e medidas de controle ao longo do projeto. Então, uma vez que você aprovou e começou a atuar, você tem que ter medidas de controle, né? Então, por exemplo, como experiência na área de saúde mental e resiliência, que a gente trabalha com a TNH. A TNH é uma startup de tecnologia. Tem uma aplicação que usa inteligência artificial através de chatbot para conversar com né? Esse robô está conversando com o indivíduo e ali nessa conversa ele está compartilhando conteúdo, dando dicas e, ao mesmo tempo, monitorando se aquele indivíduo está com risco alto de ansiedade, de depressão, de estresse, enfim. É o robô e o indivíduo conversando. Né? À medida que a gente acredita que uma solução como essa pode gerar valor na sociedade, a gente tem que definir que indicadores. Então, a gente trabalha com especialistas de comportamento que discutem ativamente, periodicamente, né? Uma vez por mês, às vezes a cada 2 meses, mas a agenda hoje ela ocorre mensalmente, é uma discussão técnica, né? Que instrumentos de risco, né, a solução está utilizando e se esses instrumentos de avaliação de risco são internacionais e se eles são adequados ao país, né, para que de fato se esteja avaliando o risco correto de desenvolvimento de desordens, por exemplo, de ansiedade ou de depressão ou de burnout. Então, a gente acaba tendo momentos ao longo do projeto onde a gente está rediscutindo e reavaliando se a gente está trabalhando com as ferramentas necessárias e se a gente está mensurando adequadamente para, ao longo do projeto e ao final do projeto, a gente conseguir ter o resultado que se espera. Então, ele não é mais só com 6 meses, 1 ano, quando se tradicionalmente a organização ia lá e fazia a apresentação do seu relatório, que ainda é feito, isso é necessário, mas se a gente não trabalhar ao longo do projeto, a gente pode perder a oportunidade de ter uma intervenção de correção ou de saber se a gente está no caminho certo. Incrível, muito interessante. Olha, minhas caras, o nosso tempo acabou. Eu não tenho palavras para agradecer o suficiente, porque para mim foi incrível. Eu espero que quem assistiu tenha gostado tanto quanto eu, apesar que eu tenho certeza que gostaram. Um recado, alguma dúvida que não tenha sido respondida, eu tentei passar todas aqui ao longo, acho que eu passei a maior parte, mas se alguma dúvida não foi respondida, pode mandar para o e-mail news@animusconsult.com.br e a gente dá um jeito de fazer chegar nas nossas queridas palestrantes aqui hoje, porque isso foi uma aula, né, das duas. Queria deixar aberto aqui um pouco para vocês alguma consideração final que vocês queiram fazer, mas eu só tenho a agradecer. Posso agradecer também, fiquei muito feliz. Passou, agora que eu vi que são 18h30 aproximadamente, horário de Brasília, Exato. muito rápido, né? Fiquei feliz de participar, de ouvir também a Regiane, a experiência dela, a Johnson. Obrigada mais uma vez. O que eu só queria deixar para todo mundo é que eu acho que a gente está vivendo um período de muita transformação, muito aprendizado, que sim, a tecnologia está aí, a gente tem que usar, e que a tecnologia vem, obviamente, para nos ajudar, para nos apoiar, né? Mas mais do que isso, assim, eu acho que é importante a gente pensar, né, pessoa física, né? Não a Dani da Claro, mas a Dani Gomiero, né? Que eu posso fazer parte da solução, né? E eu acredito muito nisso, assim, que nós todos somos parte da solução. E que bom que a gente tem uma Claro, uma Johnson trabalhando para essa solução, pensando nessas soluções, pensando nas pessoas. Então, eu deixo esse recado e que todos, espero, né, que todos estejam bem, que fiquem bem e se cuidem. E se puderem, fiquem em casa. Muito obrigada.
Obrigada, Dani. Obrigada, Maurício, Marina, a todos que estão aqui. Quero deixar meu agradecimento também, não só da minha parte, porque foi muito gostoso me conectar e ter essa conversa nessa tarde chuvosa com vocês, mas também em nome da companhia, né? Uma honra para a Johnson & Johnson poder estar aqui também e compartilhar um pouco das nossas experiências e aprender com vocês, aprender com a Dani, tudo que você tem feito na Claro. E acho que eu também queria deixar como mensagem, assim como a Dani falou, né? Que nós possamos usar esse momento para repensar a forma como nos relacionamos, né, com os outros, a forma como nos relacionamos com os desafios e com os problemas do mundo, né? Essa é uma pandemia que não tem dono, ela é de todos nós temos um papel a cumprir, podemos ou não ser responsáveis com essa função, podemos escolher como queremos executar esse papel, mas sem dúvida cada um de nós tem um papel importante aqui. E é um momento de muita reflexão, de repensar essas relações, de repensar que mudanças e que legado a gente quer deixar para o mundo, né? E que aprendizados a gente quer ter neste período. Eu costumo dizer que eu, como profissional de saúde, estaria na linha de frente de um jeito ou de outro, né? Hoje eu não estou diretamente prestando assistência como enfermeira, não estou junto com as minhas colegas de formação, mas sem dúvida eu estou ocupando um papel de muita importância nesse processo. Então, todos nós somos agentes de mudança. A gente só precisa escolher como a gente quer fazer essa mudança e de que forma. Pode ser influenciando um amigo, pode ser dando uma boa recomendação para um amigo que não usou sua máscara. Como você disse, eu amo esporte, amo correr. Corri ao longo do ano com muita responsabilidade, 100% de todas as vezes usando máscara. E por muitas vezes eu encontrei pessoas que corriam sem a máscara. Se é complicado, não faça isso. Não coloque a sua vida ou os outros, né, em risco. Então, é importante a gente entender que papel a gente pode ter para agir como agente transformador e como agente de mudança. Escolher de que lado a gente quer estar. Muito legal. Muito obrigado para vocês duas. Marina, a gente tem algum recado final? Acho que é agradecer mesmo, Daniele, Regiane, Maurício, pela mediação. Acho que foi uma discussão incrível. Para quem quiser saber mais ou não conseguiu assistir desde o começo, vai estar disponível no YouTube e no Facebook da Ânimo. E para saber mais sobre os assuntos, né, de investimento social, é só acessar o nosso site ou as redes sociais. E é isso. Uma ótima semana, gente. Obrigada mesmo. Tchau, Obrigada, super obrigado.